Você já achou Lucas 22? Vamos ler a partir do versículo 31. Aqui, como você sabe, são os últimos momentos do Senhor Jesus antes da crucificação. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Amém? Vamos orar, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa hora, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor, Deus, transforme nossas vidas e nossas circunstâncias, como já foi falado aqui, que tudo é sustentado pelo poder da Tua palavra. Então fala conosco, Deus. Muda o quadro das situações, na autoridade do Teu nome, todo espírito contrário, toda resistência, que todo mal caia por terra, Deus. E a Tua palavra seja pregada com total liberdade, para que possa produzir os frutos que o Senhor quer produzir em nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui, querido, como eu falei, Jesus já estava de caminho para a crucificação. Já estava nos seus últimos momentos de vida antes da crucificação. Lógico que depois ele ressuscitou e vive e reina para sempre. Mas ele iria morrer aqui. Estava nos seus últimos momentos, estava cumprindo as últimas profecias, cumprindo os últimos propósitos, cumprindo as últimas coisas que precisavam ser feitas. E é bom a gente lembrar que pouco antes aqui, já havia sido feita, celebrada, instituída a ceia do Senhor. E pouco antes, na ceia mesmo, o próprio Satanás já havia convencido Judas a trair a Cristo. O plano do adversário, então, era acabar com todos os discípulos do Senhor. Uma coisa que ainda hoje acontece, porque ele sabe que não tem como destruir o Senhor. Mas ele ataca nossas vidas no intuito de nos impedir de cumprir e continuar fazendo a obra que o Senhor Jesus deixou, outorgou para nós na cruz do Calvário. Porque você sabe que hoje, eu até já comentei isso algumas vezes, antigamente, eu não tenho visto mais, mas tinha pichado nos muros aí da cidade. Ah, só Jesus expulsa o demônio das pessoas. É verdade isso, queridos? É verdade, sim ou não? Jesus não desce aqui para expulsar o demônio de ninguém, não. Quem é que expulsa os demônios? É a igreja. Essa missão Jesus outorgou a nós. Nós fazemos no nome de Jesus, é claro, na autoridade de Jesus, é claro, mas Jesus não vai descer do céu para expulsar os demônios. Essa é a função da igreja. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então é sinal daqueles que creem em Cristo. E nós vemos nesse texto, então, o objetivo do adversário de paralisar essa obra, de destruir tudo isso. E eu queria chamar a sua atenção para algo que eu acho importantíssimo nesse texto, que é o fato de que qual vontade estava se cumprindo nesse momento? Era a vontade de Deus que estava se cumprindo nesse momento ou era a vontade do diabo que estava se cumprindo nesse momento? Os irmãos estão meio com dúvida, estou preocupado. Deus é soberano, sim ou não? Aqui não era o plano da salvação? Jesus não tinha vindo para isso, ele não falou, foi exatamente para isso que eu vim, para morrer em lugar de todos, ou de muitos, daqueles que creem. Então qual era a vontade que estava se cumprindo aqui, queridos? Era de Deus ou do diabo? Ah, obrigado, graças a Deus, você entendeu. Era a vontade de Deus se cumprindo aqui, queridos. Agora a gente precisa entender que às vezes a vontade de Deus, ela tem uma certa dificuldade da nossa compreensão, do nosso entendimento.
A gente sempre gosta de citar aquele texto de Romanos, muito conhecido, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Está correto esse texto? Sim. Agora, a vontade de Deus, ela é sempre compreensível? Não. Ela pode ser boa, ela pode ser agradável e perfeita, mas nem sempre eu vou entender a vontade de Deus. O próprio profeta Isaías e outros profetas também disseram, assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os pensamentos e os pensamentos e as ideias do Senhor estão acima do nosso entendimento. Então tem certas situações que nós passamos na vida que são da vontade de Deus. Embora a gente não consiga entender perfeitamente o porquê aquilo estava acontecendo. Não era claro para os discípulos o porquê Cristo precisava morrer. Não era claro para os discípulos o porquê que Cristo precisaria passar por todo aquele sofrimento. Mas aquilo era a vontade de Deus para Cristo e para todos nós. E aqui a gente aprende então que o diabo usou uma coisa que era da vontade de Deus para jogar contra os próprios discípulos. E é isso que muitas vezes ele tenta fazer conosco também. Certas situações e circunstâncias que a gente enfrenta e que ele tenta usar aquela situação contra nós mesmos. Foi o que ele tentou fazer aqui. Já que não era a vontade dele se cumprindo, ele usou aquela situação que era difícil os discípulos entenderem para mexer com a fé dos discípulos. E é mais ou menos o que sempre acontece, queridos. Quantos de nós, você que gosta de viajar aí pelas lives, você que gosta de viajar aí pelos YouTube da vida, se você assistiu uns 10 vídeos no YouTube nesses últimos dias de pandemia, você já ouviu que a pandemia era do diabo, você já ouviu que a pandemia era de Deus, você já ouviu, e fica essa confusão toda, essa salada toda, que a gente já não sabe mais no que acredita. Mais ou menos isso que o adversário queria fazer com os discípulos. Por isso que o texto nos deixa bem claro qual foi a oração de Jesus. Oro para que a sua fé não desfaleça. Pode acontecer qualquer coisa, mas não perca a sua fé em Deus. Pode acontecer qualquer coisa, mas não perca a sua fé em Jesus. Como foi falado aqui no ofertório, só Ele tem palavras de vida eterna. Então, não sei quais as circunstâncias que você possa estar inserido. E, às vezes, essas circunstâncias são circunstâncias de Deus para nós, para que a gente cresça, para que algo bom aconteça, como foi o caso da vida de Jesus. Nessas horas, não perca a sua fé, meu irmão. Não dê ouvidos ao diabo, não deixe que ele use essas situações para tirar a sua fé. O texto nos diz que Satanás iria cirandar ou peneirar, como se faz com o trigo. É um processo que você pega a peneira e joga o trigo para cima, e fica nesse processo de repetição. E quantos de nós, às vezes, nos enfrentamos assim, nos encontramos assim, situações que se repetem, lutas que não passam, e a gente pensa, por que isso está acontecendo comigo? E a nossa fé desfalece por isso, porque a gente pensa, poxa, eu sou crente, eu estou na casa de Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou abençoado. E aí a gente vê que a mensagem do Evangelho ao longo do tempo, em muitos lugares tem mudado. Porque antigamente, você crer no Evangelho era um sinal de enfrentar oposições, era um sinal de você enfrentar até risco de vida. Hoje em dia, a mensagem do Evangelho em muitos lugares é: venha para Jesus e você não vai ter mais problemas. E aí vem esse confronto, porque os problemas chegam. A gente ainda está nessa terra, e enquanto estivermos nessa terra, Satanás vai lutar contra a igreja. Isso só vai acabar o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Aí acaba essa luta. Mas enquanto estivermos aqui, teremos esse embate. Não tem como fugir disso, queridos. Tanto é que Jesus não orou, eu orei para que Satanás não fizesse isso. Não, Jesus não orou para isso, ele falou, eu vou orar para que sua fé não desfaleça, para que você passe pela peneira e cresça, para que você passe pela peneira e aprenda, para que você passe pela peneira e mantenha a sua fé firme em mim, porque a minha fé e a sua fé não podem estar limitadas às circunstâncias que vivemos. Eu creio ainda que na peneira, eu creio ainda que no deserto, eu creio ainda que tudo dê certo, eu creio ainda que tudo dê errado, ainda que eu morra como
como disse Jó, eu ainda assim vou ter esperança no meu Deus. Uma fé que não é provada, querido, não é uma fé verdadeira. Uma fé que funciona só quando tudo dá certo, não é uma fé verdadeira. Uma fé que funciona só quando nós vemos todas as coisas, não é uma fé verdadeira. Porque o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que se eu creio naquilo que eu vejo, que fé é essa? Fé é quando você crê mesmo antes de receber, mas você já crê que vai acontecer, porque Deus falou e Ele cumpre a sua palavra. Ao olhar para esse texto, nós vemos algo importante da gente entender. Todos os discípulos foram provados. Você leu aí junto comigo? Jesus disse, Satanás pediu para peneirar vocês. Não foi só Pedro que foi peneirado, todos os discípulos foram. João, o grande apóstolo do amor, o mais chegado de Cristo, ficou livre? Não. Talvez Bartolomeu, um discípulo que nem era tão citado assim, ficou livre? Não. Pedro, o discípulo mais proeminente até então, ficou livre? Às vezes a gente pensa, né? Por que eu, Senhor? E a nossa fé desfalece por causa disso. Porque a gente acha que não é merecedor de estar passando pelo que estamos passando. Às vezes, a nossa fé desfalece porque a gente acha que a gente é muito bom, como Pedro. Posso enfrentar qualquer coisa. Vou até a morte com o Senhor. E quando a gente passa pelas peneiras da vida, que a gente vê que a nossa espiritualidade não era tão grande assim quanto a gente achava que era. Eu conversava com um irmão certa vez, ele disse que estava buscando a Deus, estava orando, estava jejuando, estava consagrando, e ele cometeu a besteira de dizer, nada me tira da tua presença agora, Senhor. Estou muito firme, estou muito bom. Começaram a vir as lutas, começaram a vir situações, ele viu que ele não estava nessa espiritualidade toda que ele achava que estava. Nessas situações a nossa fé desfalece, queridos. Por isso a luta de Jesus em interceder especialmente por Pedro e pelos demais discípulos, para que eles continuassem crendo. Porque você sabe que continuar crendo quando tudo dá errado é muito difícil. Continuar crendo especialmente sozinho, é muito difícil. Você conhece a história, você sabe, Jesus ele foi aprisionado e cada discípulo foi para um lado. Você lutar sozinho é muito difícil no momento em que as coisas dão errado. Depois eles se reuniram, mas no momento ali foi cada um para um lado. Pedro se isolou, ficou sozinho. Então nós vemos que nesses momentos são momentos importantíssimos da gente aprender a manter a nossa fé, querido. E você hoje está de parabéns porque você está na casa de Deus. Você está de parabéns porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você que está nos assistindo pela internet, você está de parabéns, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós estamos na luta, nós podemos estar na dificuldade, podemos estar no meio de aflição, mas eu estou ouvindo a palavra, eu estou me fortalecendo, eu estou fortalecendo a minha fé para que eu continue crendo, mesmo diante dos reveses que a vida nos apresenta. E aqui que nós vemos que todos passaram por aquela situação. Mas não foi, volto a repetir, a vontade do diabo que prevaleceu. Era o momento de Deus agir na vida do seu filho Jesus e na vida dos seus discípulos ali. E nós vemos no texto que Jesus falou com os discípulos para que a fé deles não desfalecesse, mas depois ele falou para Pedro, quando você voltar para mim, algumas versões diz, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Aqui que nós vemos algo interessantíssimo que eu gostei, que o bispo Tito pregou ontem para nós no Conselho de Pastores. Ele contou um provérbio que diz que uma ave que
já teve sua asa quebrada, ela não consegue mais voar tão alto quanto voava antes. Não consegue alcançar mais as mesmas alturas. Mas eu olho para o Evangelho e vejo que isso não é realidade no mundo espiritual. Eu vejo que no reino de Deus isso não é verdade. Porque, vamos ser sinceros, quem de nós não teve uma asa quebrada, queridos? Quem de nós não passou por aflições? Quem de nós não passou por momentos que a nossa fé desfaleceu, cambiou um pouco? Todos nós, queridos. Mas eu olho para esse texto e vejo como Jesus disse: Pedro, o seu final não é a peneira, Pedro. Você pode dizer um amém aí? O seu final não é a peneira, Pedro. O seu final não é aquilo que Satanás está tentando fazer contra você. O seu final não é que essa situação, circunstância está te oprimindo. Esse não é o seu final. Qual foi o final de Pedro? Quando você voltar para mim. Você ainda vai voltar para mim, Pedro. Você ainda vai sair dessa situação e dessa peneira, Pedro. E quando você sair dessa peneira, Pedro, eu ainda vou fazer você voar a altas alturas que você não voou antes. Ao invés de um pássaro com asa quebrada não conseguir voar as mesmas alturas, o Senhor Jesus fez com que ele voasse até alturas maiores que ele nem tinha alcançado ainda. Esse é o poder da maravilhosa graça, como nós cantamos aqui. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do amor de Deus. Esse é o poder da bênção de Deus sobre nós como igreja. Esse é o poder da vida de Deus. Como disse o próprio Senhor Jesus, o ladrão, o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o versículo não termina assim, ele diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É isso que vai prevalecer nas nossas vidas, não são as peneiras, não são as lutas, mas é a vitória de Jesus sobre nós. Aleluia! Preste atenção, querido. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado aí de asa quebrada, diga: meu irmão, você pode achar que não tem mais jeito, mas você ainda vai voar a altas alturas. Ah, para mim não tem mais jeito não, pastor. Para mim acabou, meu ministério acabou. Não, meu irmão. Quando você voltar para Cristo, você ainda vai voar a altas alturas. Você ainda vai alcançar lugares que você não alcançou antes. Pedro, aconteceu isso com ele. Talvez nunca tivesse saído da Galiléia, queridos. Talvez nunca tivesse saído do território de Israel. Deve ter ido pelo menos a Jerusalém, mas não saiu do território de Israel, por exemplo. Mas ao continuar o seu caminho, ao permanecer firme com a sua fé, aquela peneira passou. E Pedro foi um grande missionário, um grande apóstolo, que chegou até o Império Romano, pregando, dizem, né, que chegou até lá pregando o Evangelho. Então perceba, as situações que você enfrenta hoje, que talvez te limitam, até te amedrontam, elas não são determinantes na sua vida. O que é determinante é a palavra de Deus. E Deus determinou para Pedro: você vai voltar. E quando você voltar, Pedro, fortalece os teus irmãos. O que isso quer dizer, queridos? Por que é que Pedro fugiu? Por que é que Pedro negou a Cristo? Podemos dizer que ele estava fraco espiritualmente? Seria uma heresia dizer isso? Seria uma heresia dizer que ele estava com a sua fé fraca? Não. Se ele negou porque estava fraco, olha só como é que Cristo muda a situação. Quando você voltar para mim, fortalece os irmãos. Aquele que foi fraco, aquele que não teve forças para resistir, aquele que não teve forças para fazer aquilo que era certo, agora ele vai ser um instrumento de fortalecimento para os outros. Para que os outros que forem fracos não passem pelo que ele passou, mas pelo contrário, ele vai fortalecer a fé daqueles, para que eles possam vencer as peneiras, possam vencer as lutas, possam vencer as dificuldades da vida. Deus está fazendo isso contigo e comigo, meu irmão.
As provas de fé não são para nos destruir, como sempre diz pastor Roberto, mas as provas de fé são para fortalecer a nossa fé, para que amanhã nós possamos ser instrumentos de bênção para os novos convertidos, para que amanhã, quando um outro irmão estiver na mesma situação que nós passamos, nós possamos ter a autoridade de dizer: eu venci a peneira, eu venci a luta, eu estou voando em altas alturas que diziam que eu não ia mais voar, o diabo queria dizer que meu ministério acabou, que meu chamado acabou, que minha família acabou, e hoje eu estou crescendo, eu estou prosperando, porque o que determina a minha vida não é a vontade do diabo, mas o que determina na minha vida é a palavra de Deus. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é de bênção, é de vida, é de vitória, é de milagre, é de conquista, é de libertação, é de crescimento. Aleluia! Então, meu irmão, nessa noite, como é que está a tua fé? E qual caminho você vai escolher? O caminho da fé ou do desfalecimento? Apesar de tudo, Pedro escolheu o caminho da fé, querido. Mesmo depois de ter errado e negado a Cristo, ele escolheu o caminho da fé. Ele voltou para Cristo. E a palavra de Deus para nós hoje também é essa, querido. Não tem situação, não tem circunstância, não tem coisa que nós possamos fazer que nos impeça de voltar para Cristo. Ah, mas eu cometi um pecado, eu neguei a Cristo 3 vezes, eu escandalizei. Mas eu posso voltar. Porque, como disse o pastor João aqui no ofertório, só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele tem salvação, querido. Não tem outro lugar onde podemos buscar salvação. Não tem outro lugar onde nós possamos buscar perdão. Não tem outra pessoa que nós possamos buscar restauração. Só nele. Então isso exige de nós uma humildade de sempre voltar. Uma humildade de estar sempre junto de Cristo. Ainda que a gente perca o caminho, como a gente às vezes faz aí dirigindo, você vai, pega o retorno e volta. Mas volta para a casa de Deus, volta para perto de Cristo, volta para o centro da vontade dEle. Esse é o nosso desafio, queridos. Muitos hoje têm saído das igrejas por causa disso, porque pecaram e parece que a graça de Deus já não é mais suficiente para perdoá-lo. Parece que aquilo que ele fez agora, só porque ele já conhece o Evangelho, ele acha que não tem mais perdão para ele. Isso é uma mentira do diabo, queridos. A mesma graça que aceitou você, chegando todo sujo dos seus pecados, assim como eu cheguei também. A mesma graça continua sobre nós hoje, para que se a gente pecar, a graça de Deus ainda está disponível sobre nós, para nos restaurar, para nos levantar e nos fazer voar de novo. Então, nessa noite que nós estamos aqui, você está nos assistindo pela internet, seja lá qual horário você está nos assistindo, a graça de Deus ainda nos alcança e por isso nós podemos voltar, querido. Volte para Deus. Volte para a presença de Cristo. E quando eu falo voltar para a presença de Cristo, não vou só me restringir a pessoas que se desviaram, que saíram da igreja, mas tem certas situações da nossa vida, tem certas áreas da nossa vida que nós dominamos aquela área e achamos que nós vamos fazer. Achamos que nós vamos consertar, achamos que nós vamos realizar. E às vezes o Senhor Jesus está dizendo para nós: volta a entregar essa área da sua vida nas minhas mãos. Volta a entregar tudo nas minhas mãos. Volta a fazer a minha vontade. Volta a buscar o centro da minha vontade nessa área da sua vida que hoje você está fazendo do seu jeito. Não importa, querido, quão longe nós tenhamos chegado. Se houver humildade e disposição em nossos corações, nós podemos voltar o caminho, porque a porta vai estar sempre aberta. E como diz a parábola do filho pródigo, o pai vai estar sempre nos esperando. Então, eu termino essa mensagem dizendo: é tempo de voltar, meu irmão. É tempo de voltar para o propósito de Deus. É tempo de voltar para o centro da vontade de Deus. É tempo de voltar, querido. Porque Deus quer que você voe altas alturas. Amém? Aplauda ao Senhor com o seu melhor.
Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar. Quero orar por você, mas queria fazer uma pergunta. Tem alguém que está aqui nos visitando, você que está nos assistindo e quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém aqui nessa situação, ou quer voltar para o caminho de Jesus? Tem alguém? Levante sua mão. Você que está nos assistindo, quer entregar a sua vida a Jesus ou voltar? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Aleluia! Seu nome? José Ribamar. Amém. Vamos orar por ele. Você que está aí também nos assistindo na internet e quer entregar a sua vida a Jesus. Vamos orar por você também. Faça essa oração junto comigo. Diga seu nome, José Ribamar. Diga eu, José Ribamar. Repita essa oração comigo. Diga eu, José Ribamar. Entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Pai, perdoa meus erros e meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar por ele. Feche seus olhos. Vamos orar por quem está na internet também. Pai, nós oramos por esse irmão agora que entrega a sua vida ao Senhor, José Ribamar. Que o Senhor, Deus, venha operar um milagre na vida dele. Que o Senhor o abençoe, Deus. Que o Senhor quebre todas as cadeias. Que o Senhor quebre todos os laços, todos os pactos. Qualquer ação maligna contra a vida deste homem. Que todo mal caia por terra, Deus. E a tua palavra nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então eu te peço que a partir de hoje tudo se faça novo na vida do José Ribamar, Senhor. E nós entregamos a vida dele, a vida daqueles que nos assistem pela internet, que estão entregando suas vidas a Cristo. Que o Senhor abençoe essas vidas e cumpra o teu propósito na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, Pai. Nós estamos aqui nessa noite, queremos te agradecer porque o Senhor é sempre fiel, Pai. E o Senhor, mesmo diante das mais difíceis aflições que possamos passar, o Senhor está sempre presente. O texto nos mostra isso, que apesar de toda a peneira que os discípulos iriam passar, o Senhor estava presente, Deus. O Senhor estava atuando, o Senhor estava intercedendo, o Senhor estava trabalhando em favor dos teus discípulos. Às vezes isso para nós não é tão claro, não é tão nítido. Às vezes a gente só olha a peneira, às vezes a gente só olha as aflições e a gente não consegue ver a tua mão cuidando da gente. Então nessa hora, Pai, revela o teu cuidado e o teu carinho com cada um de nós. Mostra que a tua mão está sobre tudo isso que cada um de nós estamos passando. E que no nome de Jesus, como diz o texto, que nós possamos voltar para o Senhor e ainda viver muitas coisas no reino de Deus. Aquilo que para muitos poderia ser o final, pela tua palavra, pela tua graça, pode ser um recomeço de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Então, Pai, na autoridade do teu nome, Deus, que toda ação maligna, que todo ataque do adversário contra a fé do meu irmão, toda mentira, todo engano do diabo contra nossas vidas, contra a nossa igreja, que todo mal caia por terra, Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, ó Deus, e que o Senhor venha operar nas nossas vidas, que todas essas situações que nós temos passado, como mostrou o texto aqui para nós, venha produzir crescimento, para que hoje nós estamos passando por essa luta, mas amanhã isso vai ser testemunho de vitória, isso vai ser instrumento de edificação, de crescimento para outras pessoas. Então, Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, sustenta o meu irmão, sustenta a minha irmã diante de tudo isso, e que logo, logo, como o texto nos mostra também, logo, logo, essas situações possam passar e ele sair com vitória para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudam o Senhor com o seu melhor.